Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O nosso tema de hoje é o Dia Mundial do Câncer, que é comemorado todo dia 4 de fevereiro, e nós aqui da Rede Alesp vamos esclarecer sobre essa doença que acomete tantos brasileiros e tantas pessoas aí no mundo. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o médico oncologista Dr. William. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado por ter atendido o nosso convite e que a gente possa aí esclarecer a nossa população, aos nossos telespectadores sobre essa doença, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guga. É sempre um prazer a gente poder conversar um pouco sobre o câncer e maneiras como prevenir e tratar essa doença. O senhor é médico oncologista. Vamos explicar para a população o que faz, né, o médico oncologista para a gente começar com esse bate-papo aí explicativo para o nosso telespectador. Eu sou médico oncologista clínico, então a minha função no paciente com câncer é coordenar o tratamento e principalmente recomendar e acompanhar os pacientes que estão usando tratamentos medicamentosos para o câncer. A gente tem ainda como parte da equipe o cirurgião oncológico, que é quem vai operar os tumores, tem o radioterapeuta, que é quem vai fazer radioterapia, e uma série de outros profissionais também que ajudam a gente no dia a dia. Acredito eu que tenhamos aí vários tipos, né, de câncer, mas quais os mais frequentes na população? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. No Brasil, e isso segue mais ou menos o mesmo parâmetro do resto do mundo, os tipos de câncer mais comuns são mama, que inclusive agora esse ano a gente teve a notícia que virou o número 1 do mundo, ultrapassou o câncer de pulmão. Então seria mama, pulmão, câncer de intestino, câncer de próstata. E no Brasil ainda é muito comum o câncer de colo de útero nas mulheres e o câncer de cabeça e pescoço nos homens. Agora, doutor, o senhor citou aí tipos de câncer, né, que são muito falados até em campanhas para conscientização, principalmente o câncer de mama. O senhor disse que virou aí líder mundial em casos e aqui no Brasil, acredito eu que seja uma das doenças que mais mata mulheres, né? Na verdade, o câncer que mais mata no mundo inteiro, tanto homens quanto mulheres, acaba até sendo o câncer de pulmão. Mas o câncer de mama, ele está associado aí a um número importante de mortes também. Entendo. Fatores de prevenção, doutor. O que a gente pode dizer em termos de prevenção do câncer? Obviamente, por exemplo, o senhor falou no câncer de pulmão, vem uma lógica na minha cabeça, eu acho que do nosso telespectador, que seria parar de fumar. Mas, teoricamente, não só quem fuma tem o câncer de pulmão, né, doutor? É importante a gente explicar isso. Quando a gente fala de prevenção de câncer, tem alguns conceitos que são bastante importantes. Então, o primeiro deles é a chamada prevenção primária, que é você evitar o aparecimento da doença, evitar o aparecimento do câncer. Como que você pode fazer isso? A gente sabe hoje em dia que mais ou menos 1/3 de todos os cânceres podem ser prevenidos. Por quê? Porque esses cânceres eles são associados a alguns hábitos ou algumas infecções que a gente pode combater ou reduzir. Então, o cigarro talvez seja a causa mais comum de câncer que a gente consegue prevenir. Então, se a pessoa parar de fumar, ela vai ter uma chance menor de eventualmente desenvolver um câncer de pulmão, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de bexiga. Esses são os tumores mais comumente associados ao cigarro. A obesidade e a alimentação. Esse é um fator de risco que está associado a alguns cânceres, eles vêm logo em segundo lugar. E é claro que a gente levar uma vida mais saudável, com uma dieta melhor, com mais atividade física, isso também vai ajudar a reduzir o número de pacientes com câncer. E aí o câncer de mama entra nessa lista. A gente tem também redução da exposição à luz solar. Então, aquele pessoal que fica na praia tomando sol sem proteção, especialmente em idades muito jovens, lá na frente essas pessoas vão ter um risco maior de desenvolver câncer de pele. Então, você consegue prevenir se você não se expõe à luz solar. E a gente tem uma causa de câncer que é muito importante, que é a infecção, principalmente pelo vírus HPV. Então, o papilomavírus, ele é um vírus muito comum. As pessoas geralmente entram em contato à medida que elas começam a ter atividade sexual
e é o vírus que vai causar o câncer de colo de útero nas mulheres e vai causar uma série de outros cânceres também, como de garganta, na cabeça e pescoço, pode causar o câncer no pênis, pode causar o câncer em vulva e vagina. E hoje em dia tem uma vacina que protege as pessoas contra a infecção do HPV. Então, você tomar a vacina previne a infecção, previne o câncer lá na frente. Agora, doutor, muitas formas do câncer, como a gente falou, por exemplo, são ligadas ao cigarro, né? Mas muitas pessoas, por exemplo, não procuram tratamento médico precoce. Aí eu cito, por exemplo, o câncer de próstata, que ainda no Brasil tem um preconceito contra os exames preventivos e tudo mais, e acredito que tenha grande incidência aí na morte de homens por câncer, o câncer de próstata, né? Esse é o segundo aspecto da prevenção que é importante. Aí mistura um pouquinho o conceito, porque a gente está falando, na verdade, de detecção precoce do câncer e não necessariamente prevenção do câncer. Exato. A gente chama isso em medicina até de prevenção secundária, até tem esse nome. Mas, na verdade, o que você está fazendo não é prevenir o câncer, mas detectar ele numa fase mais inicial, onde é mais fácil de tratar e tem uma maior chance de cura. E aí a gente tem alguns tumores para os quais a gente sabe que a detecção precoce melhora a chance do paciente sobreviver e diminui a morte por aquele tipo de câncer. Então, eles são o câncer de mama, por isso que a mulher faz mamografia depois de uma certa idade, em intervalos periódicos, que é para você detectar o câncer de mama precocemente. A gente tem o exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo das mulheres, que é para o câncer de colo de útero, então para você detectar o câncer ou alterações no colo de útero bem precocemente, para você poder aí tratar e evitar com que isso se desenvolva num tumor mais agressivo. E aí a gente tem alguns exames que são menos comuns das pessoas pensarem, mas que já foram comprovados que conseguem diminuir a morte por câncer. Então, a gente está falando de colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes. O que é isso? São exames que a gente consegue detectar o câncer de intestino. Colonoscopia nada mais é do que uma endoscopia por baixo, ou você colocar uma câmerazinha ali por baixo e inspecionar o intestino. Isso foi comprovado que se você fizer isso periodicamente, você detecta precocemente o câncer de cólon ou de intestino. E para os grandes fumantes, especialmente com mais idade, hoje em dia a gente sabe que fazer tomografia de baixa dosagem também detecta o câncer de pulmão mais precocemente, diminui o número de mortes para câncer de pulmão. Então, esses são os exames ou os tumores para os quais a prevenção está muito bem definida e a gente sabe que se a gente implementar essas medidas, a gente vai diminuir o número de mortes por câncer. A próstata é um pouquinho controverso. Então, acho que tem duas coisas aí que às vezes o pessoal confunde um pouco. Então, a primeira delas é qual que é o exame para a gente detectar o câncer de próstata precocemente? O exame de sangue, chamado PSA. Não é o toque retal. Você não precisa fazer toque retal para você detectar o câncer de próstata precocemente. O exame preventivo é o exame de sangue. Então, tem esse preconceito todo, que as pessoas não querem receber um toque retal, mas na verdade você não precisa disso, é um exame de sangue. Existe um pouco de controvérsia na literatura se fazer o exame de sangue PSA para todos os homens é necessário ou não. Alguns estudos mostram que isso é benéfico, outros estudos mostram que talvez não seja tão benéfico, que o câncer de próstata caminha muito devagar. Então, às vezes você detectar um câncer que caminha muito devagar, não vai necessariamente impactar no cuidado daquele paciente. O que a gente recomenda hoje em dia é para ter uma discussão com o médico. Resolveu fazer detecção precoce de câncer de próstata, discuta com o médico os prós e os contras de fazer esse exame de sangue, que é o PSA. Agora, doutor, uma dúvida que acontece na maioria da população. O câncer, ele tem algum fator hereditário? Também pode. Na verdade, os cânceres que têm o que a gente chama de uma alteração genética hereditária muito bem definida são uma minoria dos tumores. Então, por exemplo, você às vezes tem famílias onde você tem mulheres em idade muito precoce que vão ter câncer de mama, câncer de ovário,
Isso está associado, por exemplo, a alterações num gene, um ou vários genes da família que a gente chama de BRCA. E quando você tem essa mutação, a chance de você desenvolver um desses tumores é muito grande, e essa é uma mutação que se passa dos pais para os filhos. E a gente tem uma série de outros exemplos onde isso pode acontecer com outros tipos de câncer. Agora, esses são uma minoria. A gente sabe também que famílias ou pessoas que têm familiares ou parentes próximos com um risco de câncer, em geral têm o risco um pouquinho maior. Mas é diferente do que quando você tem essa alteração genética muito bem definida, onde o risco é muito alto, e aí a gente até recomenda fazer exames que a gente não necessariamente recomenda para a população geral, mas que para essas pacientes com alteração genética a gente vai fazer. Agora, o câncer, ele tem ligação com o envelhecimento? Tem, na verdade é um dos principais fatores de risco. A gente sabe que a maioria dos tumores acontecem em pessoas mais idosas, por isso que a gente está vendo um aumento da incidência de câncer. Eu tenho certeza que... As pessoas têm tido uma média de vida maior do que no passado. Tenho certeza que se a gente conversar com os nossos avós, eles vão dizer que na época deles, quando eles eram jovens, não se ouvia falar muito sobre câncer. E agora acho que todo mundo conhece alguém que A teve ver câncer, também né? com a evolução da medicina, cada vez mais tem um diagnóstico preciso, né? Isso está correto. Quer dizer, a nossa capacidade de detectar o câncer aumentou muito com os exames mais modernos e também com o acesso maior da população aos serviços de saúde, né? Agora, doutor, o senhor explicou logo no começo do programa que existe, né, o tratamento via medicamentos e o tratamento cirúrgico. A gente tem uma leitura de qual tratamento que é mais eficaz, ou alguns tipos de câncer faz a opção pelo tratamento cirúrgico, outros por tratamento medicamentoso. Como é que funciona isso? Na verdade, existe o tratamento ideal para cada caso individual. Mas, de maneira geral, um câncer que é detectado precocemente, em geral, é um câncer que a gente vai tratar com cirurgia. E, junto com a cirurgia, talvez a gente tenha que fazer algum tratamento complementar, como quimioterapia ou rádio. É claro que isso pode variar um pouco de caso para caso, de tumor para tumor, mas, em geral, câncer mais inicial a gente trata com cirurgia. O câncer mais avançado a gente vai tratar mais com medicamentos, seja quimioterapia, imunoterapia, droga-alvo. A gente pode conversar um pouquinho sobre o que são esses diferentes medicamentos. Mais importante do que isso, eu diria que em todos os pacientes com câncer, é muito importante um tratamento em equipe. A gente chama de tratamento multidisciplinar. Isso é um time de pessoas que vai ajudar aquele paciente a navegar por esse câncer, seja do ponto de vista de diagnóstico, do tratamento cirúrgico, do tratamento medicamentoso, a parte de enfermagem, nutrição. Quer dizer, você realmente precisa de um time, não só de médicos, mas de outros profissionais de saúde, que vão avaliar aquele caso e recomendar cada uma das intervenções que podem fazer a diferença para aquele paciente. Doutor, aí vem uma pergunta, né, que o nosso telespectador com certeza em casa está fazendo. Todos os tipos de câncer têm cura? Eu diria que a maioria dos tipos de câncer tem cura, desde que ele seja detectado precocemente. Quer dizer, quanto mais precoce a gente detecta o câncer, maior é a chance de cura. Por isso da importância de se fazer aqueles exames de detecção precoce que a gente estava comentando. E uma coisa que é interessante é que os exames de detecção precoce, eles estão disponíveis para os cânceres mais comuns. Então, isso é ótimo, porque a gente, se tiver um bom serviço de saúde, a gente, teoricamente, consegue detectar os principais cânceres, na maioria das pessoas, de maneira precoce. Agora, quais os tipos, né, de tratamento que nós temos hoje, né? Fala-se muito em quimioterapia e radioterapia. Seria interessante que o senhor esclarecesse o que são esses tratamentos, mas também dizer se existem mais alguns tipos de tratamento hoje. Eu diria que assim, os 3 tratamentos principais para câncer: cirurgia, que é você entrar e retirar esse tumor, muitas vezes no centro cirúrgico, mas às vezes até uma cirurgia superficial, por exemplo, para alguns cânceres de pele já é suficiente. Então, cirurgia é um tipo de tratamento. Radioterapia, que nada mais é do que uma máquina que vai produzir raios de radiação que vão conseguir
destruir a célula tumoral. É como se você entrasse numa máquina gigante de raio-x, a grosso modo. Claro que é muito mais refinado do que isso. E o terceiro tipo é o tratamento medicamentoso. E aí, dentro do tratamento medicamentoso, que é a minha área de especialização, oncologia clínica, a gente tem algumas opções. Então, a gente tem a quimioterapia tradicional, que são medicações que a gente vai colocar pela veia ou podem até ser via oral. Essas medicações, em geral, vão diretamente na célula tumoral e vão tentar destruir a célula do câncer, a célula do tumor. Mas nós temos algumas medicações que são mais modernas do que isso. A quimioterapia já é muito antiga, já se usa há muitos anos. Mais recentemente, nós tivemos o desenvolvimento do que a gente chama de terapia-alvo. O que é a terapia-alvo? A terapia-alvo, em geral, são medicações via oral, nem sempre, mas na maioria das vezes via oral, que vão interferir com alvo específico na célula do câncer que está defeituoso. A gente tem hoje em dia como detectar na célula do câncer qual molécula que está defeituosa, está fazendo aquela célula ficar acelerada, funcionar mais do que ela deveria, como se fosse o motorzinho da célula. E nós temos algumas medicações que conseguem bloquear esse defeito específico. Por isso que a gente chama de terapia-alvo. Aí nós temos também as imunoterapias. O que é imunoterapia? Essa é bem recente, isso é uma maneira bem moderna de se tratar o câncer, uma maneira revolucionária, eu diria, que é uma medicação, em geral pela veia, que vai estimular o sistema imunológico contra o tumor. Então, ela vai, ao invés de agir diretamente no tumor como a químio, ela vai fazer com que o seu próprio sistema imunológico, o sistema de defesa, fique ativo, reconheça o tumor e tente eliminar o tumor. Essa é a imunoterapia. E nós temos também a hormonioterapia. A gente sabe que alguns tumores, como por exemplo, a grande parte dos cânceres de mama, eles dependem dos hormônios femininos para essa célula do câncer sobreviver e funcionar. E se a gente bloqueia esses hormônios, essa célula do câncer sofre. Então, a gente chama de hormonioterapia. Agora, doutor, é uma dúvida que também é bastante persistente, a questão da metástase. A metástase, ela tem cura? Depende do tipo de câncer. Em geral, um câncer que desenvolve metástase, que é quando o tumor sai do órgão de origem, a célula se desprende, em geral circula pela corrente sanguínea e vai parar numa região distante. Então, por exemplo, um tumor de pulmão que dá uma metástase para o fígado, ou seja, a célula sai do pulmão, circula e vai parar no fígado, isso é a metástase. Esse é um tumor muito mais difícil de tratar. Geralmente são situações onde a gente não usa cirurgia, porque é um problema mais disseminado, não é um problema localizado, então você não vai fazer aquele tratamento local, que é a cirurgia. Você vai fazer um tratamento que vai se espalhar pelo organismo também, como tratamento medicamentoso. Em alguns tumores a gente opera quando tem metástase? Sim. Tem alguns tumores com metástase que são curáveis? Sim. Mas, em geral, tumores que metastatizam são mais difíceis de tratar e a gente vai se utilizar de medicamentos para tentar diminuir o número de células cancerígenas que a pessoa tem. Agora, doutor, os cânceres, né, que você consegue obter aí o resultado, né, a cura, isso significa que daqui a uns anos pode aparecer em outra parte do corpo? Existe alguma lógica em relação a isso ou não? Essa palavra cura é uma palavra que a gente tem que usar com muito cuidado, porque a definição de cura varia muito. Eu diria que nem existe uma definição técnica de cura, isso é mais uma coisa que a gente usa no dia a dia e ela pode variar de pessoa para pessoa. Eu costumo dizer que a cura é um diagnóstico que você faz olhando para trás. É quando você trata um tumor e aí, muito tempo depois, anos e anos depois, você olha lá para trás e fala, nossa, a gente tratou aquele tumor lá atrás e até agora não voltou, não apareceu mais, acho que curou. Mas certamente você tem tumores que eles podem retornar muito rapidamente quando você termina o tratamento e você pode ter tumores que vão aparecer anos e anos depois que você termina o tratamento. Em geral, quando o tumor retorna pós-tratamento, geralmente são nos primeiros meses a anos. Os tumores que retornam lá na frente, depois de muito tempo,
são mais raros, mas pode acontecer. Eles têm ligação entre si ou não? Não, depende muito. Por exemplo, o câncer de mama, hormônio dependente, esse é um tumor que pode voltar lá na frente. Por isso que hoje em dia se faz tratamento hormonal para mulheres, às vezes por 5 anos, 10 anos, para tentar deixar essa doença sob controle por um longo tempo. Não tem muita relação, tem a ver um pouquinho com a biologia de cada tumor. Doutor, outra dúvida que surge com bastante frequência, quais os tipos de câncer que são mais letais? O câncer de pulmão. Certamente o câncer de pulmão é um dos mais comuns, costumava ser o tumor mais comum no mundo inteiro. É o câncer que mais causa morte. Porque apesar de você ter, por exemplo, agora o câncer de mama, que é até mais comum que o câncer de pulmão, a porcentagem de cânceres de mama que você diagnostica num estágio mais precoce que você consegue curar é maior. Em câncer de pulmão, por exemplo, a depender do país onde você está olhando, eu diria aqui no Brasil, mais do que 2/3 desses tumores são tumores avançados, onde a chance de cura é muito pequena. Como é que o paciente pode fazer, né, um acompanhamento preventivo para descobrir muito antes de... Qual que é o conselho que você dá em termos de check-up, em termos de exames, para que o paciente, quando descubra, não esteja aí no estágio bem avançado? Eu acho que essa é a mensagem mais importante, ou uma das mais importantes que a gente pode passar, e eu até queria voltar no que a gente discutiu do diagnóstico precoce. Então, para alguns tumores, está recomendado se fazer os exames de rotina, o check-up, para a detecção precoce do câncer. Vamos repetir, porque é importante o pessoal de casa saber isso e discutir com o seu médico. Então, é a mamografia para as mulheres, o exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo do colo de útero para as mulheres, o exame de colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes para o câncer de intestino, o exame de tomografia de baixa dosagem para aqueles grandes fumantes, que em geral têm mais do que 50, 55 anos, são pessoas que ou continuam fumando ou fumaram durante muito tempo e pararam de fumar já. Então, você fazer uma tomografia, você detecta o câncer de pulmão precocemente. E aí, de maneira discutível, o PSA, que é o exame de sangue para detecção precoce do câncer de próstata. Agora, doutor, dentro disso, qual que é a idade ideal para começar esse check-up? O senhor já falou que alguns aí a partir dos 50, a gente sabe que o de próstata a partir dos 40, mamografia também, né, a mulher deve aí a partir dos 35, 40 anos. Mas qual que seria a idade ideal para você começar a se preocupar com esse check-up, doutor? Essa pergunta é capciosa, porque vai depender um pouquinho de qual é a recomendação local de cada país. Cada país, em geral, faz a sua recomendação local, os países mais organizados. No Brasil, a gente não tem muito essas diretrizes nacionais aí. E vai depender um pouco dos recursos que você tem disponível para fazer esse tipo de exame na população. Porque a gente sabe que a chance de você detectar um câncer é maior quanto mais velha é a pessoa. A gente conversou sobre isso. As pessoas mais velhas têm uma chance maior de ter câncer. Se você tem um recurso mais restrito, você provavelmente vai aplicar isso nas pessoas mais velhas. À medida que você tem mais recurso disponível, você pode começar a estender isso para populações mais jovens. Por exemplo, nos Estados Unidos, há pouquíssimo tempo, se recomendou começar a fazer colonoscopia aos 45 anos e não mais aos 50 anos. Mas lá é um país muito rico, que pode fazer esse tipo de exame numa população mais jovem, e a gente sabe também que está aumentando um pouco o número de pacientes jovens com câncer de intestino. Aqui no Brasil, essa recomendação ainda não foi adotada de maneira nacional, eu diria. Individualmente, pode ser que um médico ou outro recomende isso. E muito tem a ver com acesso à saúde, etc. Então, vai depender um pouco de cada tipo de tumor e qual é o exame que você vai fazer. De maneira geral, eu diria que o check-up aí vai começar em torno dos 40 a 50 anos, 55 anos para a maioria dos tumores. A exceção é o colo de útero, que é um exame, é um tumor relacionado à atividade sexual, infecção pelo HPV, e em geral, uma vez que a mulher começa a sua atividade sexual, em mulheres muito jovens, já está, não necessariamente na adolescência, mas já está indicado você começar a fazer o exame preventivo. Doutor William, o mês de fevereiro também é um mês de alerta, conscientização e prevenção à leucemia, o fevereiro
laranja. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse tipo de câncer. A leucemia é até um tumor relativamente raro, na verdade é um tumor das células sanguíneas, então a gente em geral não pensa na leucemia como uma bolinha, um tumor que você vai lá operar, isso geralmente são células sanguíneas que estão circulando, a gente não fala muito de metástase de leucemia porque as células já estão circulando, então são as células do sangue e eu diria que tem duas formas da leucemia. Você tem a leucemia mais crônica, que é um tumor que vai se desenvolvendo lentamente ao longo do tempo, e em algumas vezes ele pode nem machucar a pessoa. E você tem as leucemias mais agudas, que são as leucemias que desenvolvem de uma hora para outra, essas células elas crescem muito rapidamente, elas vão machucar o paciente muito rapidamente, muitas vezes isso é até uma emergência, a gente precisa começar a quimioterapia de urgência. Felizmente são doenças mais raras, mas são doenças que acontecem e para as quais o tratamento tem melhorado muito ultimamente. Os profissionais que tratam das leucemias, em geral, são os oncologistas ou os hematologistas, que são os médicos das doenças do sangue. Agora, doutor, estamos chegando já nos momentos finais desse nosso programa, mas eu não poderia deixar de tocar no assunto que é do momento, é bastante discutido também, o câncer e a Covid-19. Os pacientes que estão em tratamento de câncer, eles são mais susceptíveis a desenvolver a forma grave da doença? Eles são grupo de risco, doutor? Então, acho que aqui vale a pena a gente conversar sobre alguns pontos importantes da Covid e o câncer. Então, o primeiro deles é que até algum tempo atrás a gente não sabia exatamente se o paciente com câncer tinha uma maior chance de pegar a Covid. Hoje em dia, tem alguns estudos mostrando que sim. O paciente que está com câncer, especialmente aquele que está recebendo o tratamento ativo, ele tem uma chance maior de se infectar com a Covid. O segundo ponto importante é que o paciente com câncer pode ter uma chance maior de desenvolver a forma grave da Covid. Mas o fator de risco principal para a forma grave ainda é a idade. Então, você pegar um paciente com câncer idoso, esse é o paciente que está com muito risco de ter a forma grave de Covid. Mais importante até do que outros parâmetros que a gente possa avaliar. Tratamento ativo para o câncer também parece que influencia um pouco e as pessoas que estão em tratamento podem ter a forma mais grave da Covid. Mas, de longe, a idade é mais importante. Então, isso a gente observa em praticamente todos os outros fatores de risco. Né? A idade é sempre importante. Mas eu acho que o ponto mais importante da gente discutir é que, felizmente, a vacina chegou no Brasil e os pacientes com câncer devem, na grande maioria das vezes, receber a vacina. Você praticamente não tem contraindicação de receber a vacina, a não ser alguns tumores do sangue, as leucemias, como a gente estava conversando. Mas eles são muito específicos, né? São muito específicos, eles têm que conversar com o médico. Mas os outros tumores, na maioria das vezes, independentemente se a pessoa está em tratamento, independentemente da idade da pessoa, quer dizer, a vacinação, ela está indicada e a gente tem que seguir aí as recomendações das nossas autoridades de saúde para priorização de quem vai receber a vacina. Doutor William, eu quero agradecer muito a sua participação, ter aceito nosso convite e ter vindo ao estúdio da Rede Alesp. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. O tema do Alesp Cidadania de hoje foi o Dia Mundial do Câncer, que é comemorado dia 4 de fevereiro, e trouxemos aqui o médico oncologista William para falar aí sobre a prevenção e o tratamento do câncer. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Quero convidar você também a acessar as nossas redes sociais, nosso Facebook e o nosso Instagram. Estamos lá, Rede Alesp. Até um próximo encontro, você continua com a programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.